Boa noite a todos. Bem-vindos à live Enlaces e Desenlaces Amorosos durante a pandemia, que será realizada com a queridíssima psicanalista de Curitiba, Ana Sui, que além de psicanalista, também é poetisa, escritora e uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muitíssimo. A live de hoje promete, diria que é uma live que acontece após uma data muito interessante, que é a Páscoa, né, que é um tempo de renovação. E a Ana Sui está entrando, está chegando a Ana Sui, e vamos ver se ela entra aqui. Opa! Ô, minha querida! Tá me escutando bem, Ana? Tô sim. Você me escuta bem? Hoje eu aprendi com a minha filha de 14 anos a usar fone. Eu nunca tinha usado fone na minha vida. Ela falou que eu sou muito das antigas. Aí eu sou tão tecnológica que eu comprei um fone sem fio para fazer a live de hoje e as outras, enfim, né? Porque o pessoal andava reclamando da qualidade do som, mas esse eu comprei o fone e não sei usar. Eu falei, filha, parece o teu de fio mesmo, que tá de bom tamanho. Ai. Então, Ana, eu vou recuperar o que eu te falava antes, né? Acho que todos aqui já devem te conhecer, que, né, psicanalista de Curitiba, escritora, poetisa, uma grande amiga, né? A gente acabou, né, quer dizer, tendo um laço importante, e eu queria contar um pouco os meandros de como nasceu essa live de hoje. É uma live que nasce na madrugada, em que eu mando uma mensagem para a Ana Sui, e eu sou madruguenta, porque eu costumo trabalhar e refletir durante a madrugada, e ela responde na hora. Eu também costumo, enfim, né? A gente conversou ali. E a ideia da live de hoje, eu diria que é uma live... Ana, tu me perguntou assim, mas Michele, no teu aniversário... Pessoal, hoje é meu aniversário, tô fazendo 43 anos hoje. E 4.3, né? A gente vai ficando mais interessante com o passar dos anos. E é interessante porque antecede, né, uma live que, né, ela é posterior à Páscoa, que eu diria que é um tempo de renovação. Mas o meu aniversário é interessante porque eu te falei, não há problema, para mim é um prazer, porque justamente, né, eu diria que essa live ela retoma pontos importantes para mim. Quer dizer, o que é um aniversário se não uma renovação de pactos na vida? Assim como a Páscoa, né? E a gente vai falar um pouco dos enlaces e desenlaces amorosos, né, que se procederam, que se deram, né? O pessoal dizendo, Michele e Ariana, que se deram durante, sim, eu sou a Ariana, que se deram durante a pandemia. Ana, eu queria começar, né, a nossa reflexão de hoje, retomando um pouco o que eu tenho escutado na clínica durante a pandemia. Quer dizer, durante a pandemia, o que a gente viu, né? De um lado, famílias que, de alguma maneira, tinham uma relação tanto burocrática com os filhos, né? Às 7 da manhã, levavam na escola, as crianças voltavam às 7 da noite, chegavam em casa, davam janta, banho, outro dia escola, e passavam muito pouco tempo com seus próprios filhos. E com a pandemia, né, se colocou aí uma situação de trabalhar home office. E que as crianças também passaram a ter aulas online, e que isso, de alguma maneira, quer dizer, colocou a família... Eu gosto muito de um livro do Lévi-Strauss chamado De Perto e de Longe, que é um livro que ele vai discutir isso desde o ponto de vista da antropologia, quer dizer, que como se produz aí um certo desconhecimento entre os próprios membros da família. Tanto entre os cônjuges, porque é interessante, né? Quer dizer, os casais também, da mesma maneira, né, saíam para trabalhar de manhã, retornavam à noite, jantavam, e muitas vezes, eu escutei na clínica, muito comum, casais que, né, às vezes eu escuto, né, a criança dorme no meio dos pais, e há quanto tempo vocês, né, não namoram, não têm uma relação sexual? Tipo, coisa de 6 anos. Já escutei isso de casais. Né? E aí, que idade que a criança tinha? 6 anos, quer dizer, então desde quando a criança nasceu, o casal, de fato, quer dizer, não teve mais nenhum laço conjugal. Né? Aí, bom, dentro dessa reflexão, eu vou problematizar, mano.
Dentro dessa reflexão, eu retomo um pouco, né? E aí eu retomo duas referências. O livro do Philippe Julian, chamado Abandonarás Teu Pai e Tua Mãe, e o livro do Rinaldo Voltolini, que ele diz assim, ó, que primeiro, o título do livro do Rinaldo Voltolini se chama Adultos Privados, Crianças Públicas, que é um título interessante. E a outra referência do livro do Philippe Julian, que ele diz assim, que a condição da parentalidade é, sobretudo e antes de tudo, a conjugalidade. No seguinte sentido, né, que se a gente for retomar desde o ponto de vista da antropologia, desde Freud, se não há uma coisa chamada interdição do incesto dentro de uma família, que basicamente, o que é interdição do incesto, senão o conceito de função simbólica em Lacan, que é a interdição necessária para produzir uma nomeação que delimite os lugares, de maneira que, ao nomear uma criança como filho, inscreve esse sujeito como pai, assim como inscreve essa mulher como mãe. Certo? Agora, é interessante, Ana, por quê? Né? O que se produz aí, né? Nesse estranhamento que se produziu durante a pandemia? Muitas famílias puderam fazer um rearranjo importante, no sentido de que de um reconhecimento, de uma refamiliarização e de uma refundação, inclusive, tanto da conjugalidade, quanto da parentalidade, quanto dos laços familiares. Casais que vinham muito mal por um fio, que foi uma provocação que eu fiz, e que de alguma maneira puderam se reenlaçar durante a pandemia, assim como retomar, de alguma maneira, uma autorização dos laços junto aos seus filhos, né? Mas de outro lado, e eu lembrei do livro do Drauzio Varela chamado Por um Fio. É claro que ele vai trabalhar outras situações, mas que outros casais, outras famílias se desorganizaram de uma maneira quase. Por isso que o título da live a gente pensou em laços e desenlaces. Quer dizer, muitas famílias se enlaçaram de uma outra maneira, renovaram o laço, tomando aí a metáfora da Páscoa e do aniversário, mas muitas outras desabaram, porque vinham por um fio, vinham, quer dizer, sustentadas um certo sintoma, que aí eu queria, de alguma maneira, nomear para ti, né, que Totem Tabu, Freud, no texto Totem Tabu, Freud vai falar algo importante. A passagem da natureza e cultura se dá fundamentalmente quando os filhos, justamente, quer dizer, via desamparo, se submetem, né, quer dizer, o estado de horda, os filhos, né, via desamparo, ficam submetidos à autoridade de um pai arbitrário, que Lacan, no seu seminário, vai nomear, dizer, de pai isso não tem nada, não tem pai da horda, o que temos aí é uma mãe toda gozante. Submetem uma mãe toda gozante, que, por mais que abuse, por mais que seja arbitrária, mas lhes dá uma coisa em troca. Uma certa comatação, um certo contorno ao seu desamparo. Certo? E o que o Freud vai dizer? No estado de horda não temos civilização. Para fazermos a passagem da natureza à cultura, o que nós precisamos ter aí? Sobretudo, né? Então ele vai falar do mito da horda primeira, em que ao assassinato desse pai, dessa mãe toda gozante, via pelos irmãos, e que no lugar desse pai morto se escreve um totem, que vai inscrever um tabu regulando as relações sociais. O que ele está dizendo? Para ter civilização, tem que abandonar, galerinha, papai e mamãe, e ir para a vida. Quer dizer, porque o que o Freud e o Lévi-Strauss vão dizer, inclusive o Lacan, se a gente não faz uma ruptura com a família de origem e vai para a vida, porque é isso, né? Quer dizer, da mãe para o pai, do pai, né, do papai e mamãe para a escola, da escola para o grande outro social. Se essas rupturas, se essas perdas não acontecem, o que Freud vai dizer, e o Lévi-Strauss também? Nisso eles são muito parecidos, né? Corremos o risco de transformar a sociedade numa grande família. Ou seja, morre a sociedade para preservar a família, ou seja, estamos na ordem do incesto. Tá? Ou seja, essa provocação inicial, com a palavra Ana Sui. Vamos lá.
Vamos lá, uau! É muito bom te escutar, Michele. Mas primeiro, obrigada pelo convite, né? Mais uma vez, pela amizade, pela interlocução. A gente tem discutido algumas coisas e temos encontrado muitas afinidades, né? Uma das grandes alegrias desse tempo de internação nas redes sociais, esse encontro. Feliz aniversário, né? Faço aqui os votos todos que estão escrevendo nos comentários, os meus, mais uma vez. Muita alegria de estar dividindo esse momento com você. Só para explicar para as pessoas, né? Eu sugeri aleatoriamente essa data, que era uma data que fazia sentido na minha agenda, sem ter a menor ideia de que seria aniversário da Michelle. Ela me disse que era aniversário dela, mas que ainda assim ela se animava para marcar essa live. Então, estamos todos aqui comemorando juntos, né? O teu aniversário, que honra, falando de enlaces e desenlaces amorosos. Mas, Ana, é uma forma também de agradecer a vida, né? E também de renovar o meu pacto, a minha responsabilidade frente ao mundo que eu vivo. Por isso que para mim é importante essa live de hoje. Que bom. Fico muito feliz de estar aqui. E eu achei muito interessante o quanto você começou a tua fala, já falando dos fios do fone, porque como a gente precisa dar uma certa materialidade para esses fios, né? É difícil a gente acreditar que vai confiar um negócio que funciona, um fio que você não vê onde que tá o raio do fio. Então, eu acho que tem tudo a ver, né, com esses... E aí o fio, a materialidade do fio enrosca, né? Quantas vezes a gente fica algum tempo desenroscando os fios do fone, os fios dos laços amorosos, especialmente, para poder fazê-los sustentar. Então, eu acho que todo esse cenário pandêmico, né, que você está trazendo, que vem reatualizar as relações amorosas, ela vem a partir desse lugar, né, da gente poder desatar um pouco desses fios, ver infectar, se tem mais de um, e etc e tal. Então, fundamentais. Agora, eu fico pensando que o amor precisa de espaço para existir, né? É muito difícil inventar um espaço que não está para fazer o amor se sustentar. Então, se por um lado a gente tinha uma certa organização familiar que estava muito pautada, né, numa rotina, numa agenda, em seguir um cronograma, em dar conta dessas burocracias da vida, essas burocracias da vida elas sustentavam esse espaço do qual o amor respira, né? Então, estar todo mundo junto ali, né, o tempo todo, é claro que ninguém nunca está junto, porque a gente nunca está com o outro, né, a gente está sempre intermediado pela fantasia do outro, por uma série de outras coisas, né, mas é com essas coisas que a gente tem que se haver, então, para poder verificar aí do que é que se trata, né, que espaço que é esse que precisa fazer existir, e que às vezes não está dado pelo outro, e a gente precisa, né, fazer existir por alguma outra via. Fico pensando assim, que às vezes, pensando nessa relação entre pais e filhos, né, não abandonarás teu pai e tua mãe, como você fala, do quanto às vezes os pais não conseguem consentir com essa ida, não conseguem facilitar, não conseguem oferecer uma certa consistência para que o filho possa ir por conta própria, né? Não autorizam, né? Não autorizam essa saída. E é preciso fazer o troço acontecer de algum jeito, né? Com ou sem autorização, porque senão a gente tem o pior. Oi, Ana, tô te escutando. Oi. Sim. Né? Porque senão a gente tem o pior, que é essa grande família que você diz, onde as relações se dissolvem. Sim, mas eu acho que tem um ponto importante, Ana, porque, veja, eu acho que tem uma finesse, e nisso a psicanálise é muito linda. Porque, de alguma maneira, o que seria uma análise? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, um amor, estava conversando com o meu amor sobre isso, e falando o seguinte, o quanto, se as pessoas soubessem dos benefícios de uma análise, acho que todo mundo ia se analisar, porque tem algo importante aí, que, quer dizer, entrar na vida diz respeito fundamentalmente ao que cada um consegue fazer com o seu desamparo. Né? Porque o amor ele vem nesse sentido, né? Quer dizer, ele produz um certo contorno imaginário, é claro, portanto alienante, aqui lembrando o seminário 11 do Lacan, nas operações de causação do sujeito, alienação e separação,
né? E que, de alguma maneira, quer dizer, como se o sujeito se aliena, né? Quer dizer, aquilo que a gente chama de, quer dizer, uma escolha forçada. A bolsa ou a vida. Se eu escolho a bolsa, eu perco a vida. Se eu escolho a vida, eu perco a bolsa. Ou seja, um sujeito aí, decepado, mas um sujeito. Certo? Mas é interessante porque no teu áudio, a gente conversou um pouquinho antes da live de hoje, tão lindo, porque quando ela foi me dar as felicitações, ela disse assim, te desejo, né, muita vida, e tudo isso que tu já tem, que é muito legal, e tarará, e uma boa dose de mal-estar para renovar tudo isso. Perfeito, porque quer dizer, ao contrário do que a lógica atual promove no discurso hegemônico, né, que a gente poderia dizer o discurso da ciência, da religião, do capitalismo, visa o quê? Uma promessa de eliminação do mal-estar. Quando é verdade, o que a psicanálise vai sustentar? Quer dizer, que o mal-estar ele é estrutural e estruturante das relações. O que nos faz renovar e ir para a vida é justamente quando algo não vai bem. Por que alguém sai de um casamento? Porque algo não vai bem. Por que um filho sai de casa? Porque algo não vai bem. Porque, quer dizer, justamente a completude, e é que eu lembro um pouco a cena, né? Eu trabalhei muito tempo no hospital, a cena daqueles aparelhinhos, quer dizer, escapou o nome. Quer dizer, o que é apagamento do mal-estar, se não a completude? O que é a completude, se não a morte? A morte do sujeito. Né? Então, nesse sentido, eu acho que tem uma pergunta aí fundamental, Ana, e aí eu queria entrar num ponto um pouquinho mais específico, que é o que numa conjugalidade, o que a gente percebe, porque é interessante, né? Quer dizer, como, né, a lógica sempre é com mamãe. E nisso o pessoal xinga a psicanálise assim, a culpa sempre é da mãe, não é bem que a culpa sempre é da mãe, e eu quero deixar isso muito claro nessa live. Não é que a culpa é da mãe, é que a mãe é o representante maior dessa que vai acalentar o desamparo do sujeito, que vai protegê-lo das adversidades da vida, quando na verdade, quer dizer, o que é ir para a civilização, senão o sujeito que suporta e enfrenta as adversidades e toma elas como sendo algo, né, que é o que a Ana Arendt vai falar, de tomar o mundo e a responsabilidade pelo mundo para si. Porque aí a gente entra numa outra discussão interessante, e aí eu vou um pouquinho mais à frente, Ana, de sujeitos infantilizados, que é uma discussão que o Rinaldo faz. Tem uma série do YouTube do Rinaldo muito boa que ele vai discutir isso. Né? Quer dizer, os sujeitos mantidos nessa posição, sujeitos completamente plenos, satisfeitos, que não toleram a diferença, quase como com mamadeiras ambulantes. Vossa Majestade o Bebê, no texto do Freud, de 1914. Né? Então, quer dizer, sujeitos muito... E aí, quer dizer, aí a gente entra também na questão, eu diria, da sexualidade, da política. Olha o avanço que eu estou fazendo. A Michelle é louca, mas vamos lá. Da sexualidade, retomo o livro do Flaubert, Madame Bovary, e tu discute muito a questão da feminilidade e maternidade, né, Ana Sui? Que é o que tu vai falar lá no curso de Psicanálise Clínica e Cultura, do Hospital Santa Catarina, que a Ana Sui é professora, né, compõe o corpo docente do curso. Muito obrigado, né, Ana Sui? Né? Retomando aí, por exemplo, a posição da Madame Bovary, que vai para as relações conjugais tentando reencontrar um reconhecimento materno. Lembra que a Madame Bovary era órfã de mãe, né? Uhum. Né? E aí vai né, quer dizer, tentando encontrar aí um reconhecimento, né, um reconhecimento amoroso, né, que na verdade joga ela no abismo. Porque o que acontece? Ela casa com Charles Bovary na tentativa de comatar o seu desamparo, na tentativa de ser amparada. E o que acontece? Ela começa a trair o Charles. E aí a gente entra no tema da traição, que me parece um tema interessante, porque muitos casais explodiram por conta disso. Porque, de alguma maneira, quer dizer, esse engolfamento amoroso que muitos casais tinham ficou insuportável no isolamento social produzido pela pandemia. Não sei se tu me entende. Ficou insuportável, ficou demais. Porque ficou deveras real. Ficou demasiado, ficou escrachado, ficou na cara dos casais, que ali não tinha um casal. E o que Madame Bovary faz na sua insatisfação feminina? Vai procurando de homens em homens, tu lembra? Vai procurando de homens em homens, quer dizer, um reconhecimento dela como mulher. Ou seja, né, ela procura uma mãe, encontra uma mãe, que é o marido, e aí, né, se sente engolfada por esse amor, e aí sai em busca de um homem. Que é o grande mal entendido
dos casais hoje. Me parece, porque, veja, em tempos de pandemia, o que fica mais em evidência, Ana? O desamparo. Porque, veja, essa lógica do mundo, o mundo é muito perigoso, temos uma pandemia na rua, é quase como um convite, fique em casa. Que, na verdade, tem que ficar, não é desse ficar em casa do isolamento que eu estou falando, mas é fique em casa, o mundo é muito perigoso, não vá para o mundo, fica aqui. Eu vou dar um exemplo clínico interessante de vários casais na clínica que, às vezes, um deles começa a fazer análise, vira o jogo, né? Vira o jogo, começa a fazer outras atividades, a ter uma vida fora de casa. E aí, o que acontece com o cônjuge nesse momento? Desavora. Como assim? Não era eu a única pessoa que te bastava na relação. Quer dizer, isso é uma baita oportunidade para um casal se relançar. Porque o cara podia perguntar, mas peraí, então quer dizer, o que ela tem aqui dentro, o que ele tem aqui dentro, não é suficiente? Eu não basto? Isso não basta? Não é suficiente? Quer dizer, o que vai buscar lá fora? E que pode gerar uma interrogação, que pode botar os dois em análise. E aí quando eu digo assim, os efeitos de uma análise, que eu falava com o meu amor, quer dizer, tornar a vida mais leve, Ana. E é interessante porque tem aí uma transmissão para os filhos. Porque quando um casal vai para a vida, o que se produz aí? Uma transmissão de que a vida familiar não é suficiente para tornar alguém interessante, para fazer de uma vida interessante. E aí lembrando o Contardo, que recentemente faleceu, que tinha aquela frase incrível em que ele dizia: eu não quero ser feliz, eu quero simplesmente ter uma vida interessante. Né? No campo da política, agora finalizando a segunda parte da minha pergunta, no campo da política, o que a gente assistiu? Sujeitos infantilizados que elegem um bebê chorão como presidente da República, né? Em busca dessa mãe toda gozante, que é a figura do Bolsonaro, certamente, em busca de uma mãe que dê proteção, e aí vem os pedidos absurdos, retorno à ditadura, o nazismo não existiu, quer dizer, negação das atrocidades da história, retorno a uma certa lógica da barbárie anterior, que mulher tem que ficar dentro de casa, o apoio das religiões, quer dizer, que um filho gay tem que ser espancado, que isso não pode existir. Quer dizer, qual é a lógica que se inscreve politicamente, aí falando, no laço social, Ana? A lógica de apagamento das diferenças. E, portanto, o que produz o apagamento da diferença, das diferenças, se não uma especularização das relações? E aí a gente entra na cultura do ódio. Contigo a palavra, Ana. O Freud, quando escreveu O Mal-Estar na Civilização, em 1930, ele escreveu um texto que não para de se atualizar, né? A cada acontecimento que a gente vive, a gente consegue ler o texto do Freud e falar: uau, parece que ele estava aqui. E ele coloca, né, o mal-estar maior, né, que ele coloca como fazendo parte desse mal-estar na cultura, sendo o efeito da nossa constante luta de Eros contra Thanatos. Né? Então, é disso que se trata, né? Um faz o outro viver. Por isso, uma dose de mal-estar é que funda a possibilidade de vida, de amar, de viver, de fazer isso encontrando uma vida interessante, mas há constantemente esse empuxo à felicidade, à mãe toda gozante, ao pai da horda, à morte, que aniquila com esse mal-estar criativo, fundante, que é esse nome que está sempre solto, né? Essa ponta solta que não para de dar notícias e nos convidar a amarrar de um jeito, de outro jeito. Mas, Ana, quer dizer, é quase como a lógica de uma história, a conta nunca fecha, e a questão é o que fazer com o resto. Sempre. O que fazer com o resto? E é a parte linda, porque a conta que fecha é uma conta que se encerra em si mesma. Ela morre. Termina. É uma conta que termina. Agora, Ana, fala um pouquinho, eu adoro, e eu queria te elogiar muitíssimo, e dizer que tu faz um serviço
assim, uma transmissão tão linda, porque as tuas frases, não é todo que tem tantos seguidores, as tuas frases na internet, e eu queria apontar uma coisa importante, Ana. Muitos jornalistas criticam, assim como eu fui criticada, e devem criticar a ti, como criticaram o Contardo, como criticaram um monte de gente que vão a público, né, muitas vezes, escrevendo poemas, né, eu tenho me arriscado a escrever poemas, eu não estou nem aí se é ruim ou não. Eu escrevo e tô aí. Escrevo e corro o risco de escrever, mesmo que as pessoas achem horroroso, e tá tudo certo. Tá tudo certo, percebe? Agora é interessante que tu faz um serviço, quando eu digo um serviço, eu digo assim, uma prestação de contas com o social muito bonita. Primeiro, porque a tua produção não fica exclusiva para ti. Segundo, que tu consegue transformar a tua produção em frases que inspiram muitas pessoas. E aí o meu elogio é no seguinte sentido. Às vezes uma frase tua, Ana, ou uma frase de algum colega, ou de um escritor. Eu lembro aqui, quando eu penso nessas belezas da vida, sabe de quem que eu lembro? O Manuel de Barros, o poeta, né? Pensando, o poeta maior, né? Pensando que muitas vezes, Ana, uma frase pode produzir uma virada simbólica na vida do sujeito. Né? Porque eu acho que tem algo importante aí, né? Que na lógica do laço social atual, e eu já vou chegar na minha pergunta, no laço social atual, o sujeito ele vem numa lógica de ser abusado, violentado, e aqui estou pensando nas relações de trabalho, explorado mesmo, abusado, percebe? E o sujeito fica ali, que é quase uma lógica, e aí retoma um filme do Lázaro, com o Lázaro Ramos, chamado Quanto Vale é por Quilo, não sei se tu assistiu, uma certa herança. Ah, tem que assistir, Ana, te mando depois no zap. Pessoal, assistam Quanto Vale é por Quilo. É um filme maravilhoso, porque é uma certa herança no Brasil, especialmente, escravocrata, retomando aí o conto de Machado de Assis, intitulado Pai contra Mãe, em que um escravo, senhor do mato, mata pai de família, mata uma escrava grávida para poder sustentar a sua família. Por isso que o conto do Machado de Assis é Pai contra Mãe, e o filme é inspirado nesse conto machadiano chamado Pai contra Mãe. A minha pergunta, Ana, é a seguinte, quer dizer, quando tu fala, e tu fez uma postagem super bonita, né? Não é porque a literatura também tem essa função de transmissão. Relembro os livros da Ana Sui, tinha oportunidade de ganhar de presente, né, Ana? Te agradeço imensamente. Mas quando tu diz assim, quando um laço vira nó, fala um pouquinho pra gente sobre isso, Ana. Quando o laço vira nó... Mas conta um pouquinho o que tu tem escutado na tua clínica, como é que tu tem pensado isso, fala um pouquinho assim. Então, é aquilo que eu vinha dizendo no início, né, de que o amor precisa de espaço, porque o amor é um tratamento para falta, né, sem falta. Traduz isso, precisa de espaço como? O pessoal tá curioso aí, o pessoal quer saber, Ana. Precisa de espaço para não virar nó, né, porque quando... Eu digo que quando duas pessoas viram uma é porque alguém deixou de existir, né, então... Dá exemplos clínicos para nós, Ana. Dá alguns exemplos. Eu acho que facilita. Porque eu vejo que a gente trabalha com mal entendido. A gente diz uma coisa, o povo que está escutando entende outra. Então vamos... Sim. Quando a gente para, quando eu entendo demais o outro e sou entendida demais pelo outro, justamente que é quando não tem equívoco, não se produz mais equívocos. Porque falar é se equivocar. Quanto mais a gente fala, mais a gente se equivoca. Assim como publicar aquilo que a gente escreve também é demonstrar essa equivocação. O outro nunca lê aquilo que a gente escreve. O outro lê sempre alguma coisa ou outra que tem a ver com as coisas que ele próprio escreve. Por isso que, como você diz, às vezes uma certa frase pode produzir uma virada. Menos claro, pelo que o escritor escreveu e muito principalmente pelo que o leitor leu. Né? Então, o meu interesse pela literatura passa muito por essa dança da equivocação que não se impregna no erro, mas na equivocação. O meu interesse com a psicanálise passa por aí também, né, de que dá dignidade para esse espaço, para essa equivocação. Então isso que eu estou chamando de espaço é essa equivocação,
de que entre um e outro há um abismo. E é um abismo em que a palavra tenta fazer uma ponte, em que o amor tenta fazer uma ponte, mas que sem esse abismo não precisa de ponte. E aí, consequentemente, a gente tem então esse conflito constante que o Freud fala entre Eros e Thanatos, que quando o conflito acaba, como você bem demonstrou, acabou tudo, né? Não tem mais nada, se não tem mais essa tensão entre duas forças. Então, o amor, as relações amorosas... Eu só queria fazer um adendo nisso, Ana, né? Que acho que tem algo importante que não dá... Eu falei com um amigo esses dias, e assim, quando a gente fala... que não é o abismo, acho que quando desaparece essa dimensão do mal entendido, né? Porque assim, acho que tem algo importante. Um amigo me contava uma situação muito bonita. Ele diz assim, né, que o filho, quando ele se separa, né, se ele tiver assistindo, ele vai brigar comigo, mas ninguém sabe quem é, tudo certo. Que o filho, quando ele se separa da primeira esposa, o filho, eu diz assim, mas pai, eu não entendi. Por que vocês se separaram se vocês não brigavam? E ele diz, justamente, a gente não brigava, mas também não conversava. Certo? Mas é interessante porque, quer dizer, também sustentar a dimensão do mal entendido não é a dimensão da briga. Porque a briga justamente visa eliminar essa dimensão do mal entendido. Então o que se espera de um casal? Uma coisa chamada conversa e sustentação das diferenças. Por mais que eu não aceite, eu te entendo, ou por mais que eu entenda, eu não aceito, por aí vai, quer dizer, poder sustentar essa dimensão do dois. Né? Porque tem casais que acham, quer dizer, porque veja, a dimensão da briga é interessante, é justamente uma certa luta especular sobre quem tem razão. E quando a gente entra no campo de quem tem razão, não tem mais dois aí. É a tentativa de um vir e tomar conta ou dizer a minha razão é a razão que vale. Justamente matando a razão do outro. Percebe? Então, acho que tem algo importante aí que tem uma certa confusão, né? Quer dizer, eu queria esclarecer um pouco isso, assim, né? Porque, quer dizer, aí, porque, assim, eu não quero dar margem para o mal entendido. Ah, então a gente briga muito, a gente é um bom casal. Não! Não é isso que eu e a Ana Suíça estamos dizendo. O que a gente está dizendo, quer dizer, justamente, quer dizer, essa dimensão da briga, eu vou pegar Abel e Caim, né? Quer dizer, ou, por exemplo, né, os filhos de Édipo, que se matam em disputa de um trono. Quando o casal começa a disputar razão, ou começa a disputar certeza, já não tem mais casal, porque não tem mais dois. Faz sentido pra ti, Ana? Sim. Né? Porque, veja, quando começa a disputar razão, disputar certeza sobre quem tá certo, e aí entra em absurdo do tipo, tu tá doente, sem tomar remédio, tu perdeu a razão. Quando alguém do casal é capaz de dizer, você perdeu a razão porque tudo que você fala não vale, caramba, se o outro já não existe na relação, não tem mais dois, temos um. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos. Percebe? Quer dizer, quando a palavra do outro não vale mais, eu tô falando sozinho. Né? E aí eu acho que tem uma pergunta que eu queria te fazer, né, que é importante, quer dizer, de alguma maneira, como manter, né, quer dizer, não estamos falando no campo da autoajuda, mas eu acho que essa dimensão, quer dizer, porque assim, né, tomando o início da live, quer dizer, quando uma família se fecha, ou quando um casal se fecha, o que começa a acontecer? Uma certa colagem especular. E aqui retoma um pouco o Banquete de Platão, que tem diálogos lindíssimos sobre o amor, que nos ajuda muito a pensar essa questão amorosa, né? Mas, quer dizer, mas quando o casal se fecha, é como se a conta ali fecha, não se basta. E muitas vezes, quando se promove ali a discussão, essa loucura do 2 fazer 1, tem alguns filmes que vão tratar sobre isso. O que se produz ali? Uma loucura, uma folie de... Percebe, Ana? Que muitas vezes finaliza em assassinato. Por exemplo, a questão do feminicídio em Blumenau, eu estou em São Paulo hoje, mas Blumenau tem muito feminicídio. Muito feminicídio. Quer dizer, e aí a questão interessante é o seguinte, quer dizer, o que se produz, e essa é uma pergunta interessante para ti, o que se produz aí, né, num casal ao ponto... claro que a gente tem mulheres que, quando teve a mulher do Ioki aqui, né, que matou o marido, esquartejou, tem mulheres que cortam o pinto do marido,
absurdos desse tipo. Mas do outro lado, quer dizer, muito recorrente essa coisa, né, quer dizer, da mulher como propriedade privada do homem, do marido, né? E isso, quer dizer, quando ela faz um movimento de sair dessa relação abusiva, o cara vai lá e assassina, ou espanca. Por exemplo, tivemos um caso em Blumenau de um marido que ateia fogo na mulher e nos filhos. Nos filhos. Depois ateia fogo em si mesmo. Situações muito recorrentes. Fala um pouquinho disso, Ana, eu queria te escutar. Sabe, é uma coisa que o Lacan vai propor como sendo do amor morto, né? Porque a gente tem aquilo que dá notícias. A castração, né, Michele? Que é aquilo que dá notícia da falta, que dá notícia dessa equivocação, que nos dá notícias de que o outro é sempre outro. Então, quando a gente cai na cilada de achar que o outro é uma versão de nós, ou de demandar do outro que ele fosse uma versão idealizada de nós, isso é perdido, né? E aí, quando isso é perdido, aparece raiva, ódio, enfim. E pode aparecer alguma coisa da ordem do amor. Não do amor como puramente narcísico, né? Como essa reintegração da própria imagem no espelho, mas do amor como sendo justamente aquele que pode sustentar algo da ordem de uma diferença. Então, isso é um pouco do que o Freud propõe quando ele fala do eu ideal, da passagem do eu ideal ao ideal do eu. Que a gente sai da posição, então, de majestade bebê, não exatamente de bom grado, porque a gente dá uma reinada. Isso, dá uma sapateada, né, Ana? Posição narcísica, mas que o furo que o narcisismo sofre com essa operação de castração, com essa decepção, de certo modo, com o grande outro, que coloca uma barra sobre ele, nos permite também encontrar com um alívio. Então é um pouco por aí que o Lacan nos propõe, diferentemente, né, do Freud falando da angústia de castração como sendo a angústia de que falte, quando ele fala no seminário 10, então, de que a angústia é de que a falta falte, né? Então a angústia é de que se faça um de fato, porque aí o outro me alcança, independente de onde eu tô, em todas as redes, em todos os porque aí, mas Ana, aí a gente entra nas relações perversas, né? Porque uma boa maneira de denegar a falta é localizar a falta no outro sempre. Interessante, né? Porque a gente entra um pouco... Eu tive pacientes... Interessante, assim, né? É interessante o quanto a perversão ela aparece desde pequenininho, assim, né? Sujeitos que maltratavam animais quando crianças. Tinham um prazer... Interessante, assim, né? De submeter o outro. E que não precisa ir até necessariamente, né, para a perversão em si, porque o Freud coloca que a pulsão, né, a sexualidade tem essa estrutura. É perversa polimorfa. Né? Então, de algum modo, um traço disso sempre se faz presente. Né? A questão é a intensidade que se dá para o traço, o tamanho que ele vai, a dimensão que ele vai ganhar ou não. Claro, e que também é sustentado pelo laço, porque, por exemplo, né, nessa discussão sobre laço social, né, e os efeitos do tipo de laço em uma época, retomando ali o que eu falava da Madame Bovary, né, interessante, né, porque um laço social organizado pela neurose obsessiva, o que acontecia? A histeria aparecia como sintoma. Que é uma discussão que a Maria Rita Kell faz no livro A Mínima Diferença e Deslocamentos Femininos. Né? E vai retomar isso no Tempo e o Cão e algumas outras obras, Ressentimento e por aí vai. Mas é interessante porque, quer dizer, eu diria que no laço social atual, né, assim como, quer dizer, no laço organizado pela histeria, dando exemplos, obviamente que a neurose obsessiva vai aparecer como sintoma, mas eu diria, e é uma discussão que eu faço muito com o Mário Antônio Coutinho Jorge, que a gente está organizando um livro juntos, eu, ele, a Rosa Maria e outro, que eu diria que qual é o laço social que a gente tem hoje? Um laço social perverso. De alguma maneira. E que produz que efeito que se produz? A paranoia. Quer dizer, a paranoia é o seguinte sentido, como se, quer dizer, quando está tudo muito solto, e aí eu diria que, quando eu digo muito solto, quer dizer, quando, né, é isso assim, aquilo que a gente tinha como baliza para nos organizar da vida, desaparece, o que gera do sujeito? Uma certa paranoia social.
Percebe? E aí eu acho que aí dá para pensar um pouco essa especularização das relações, essa desconfiança constante, o que o sujeito quer de mim, porque isso também depõe contra o laço, né, Ana? Percebe? Como se os laços ficam tão frágeis, e aí retomando essa ideia, a tua ideia de fio, o fio fica tão frágil, é como se eu não tenho mais em quem me ancorar, como se o laço social não fosse mais suficiente. E aí a gente retorna essa lógica do pedido de uma mãe toda gozante, percebe? Né? Isso do pedido de retorno da ditadura, enfim. Que é, né? Que é a exclusão do laço, de fato, né? Porque aí eu não tenho uma relação com o outro que está separado, mas eu faço um com o outro, sou puramente objeto, ou faço do outro puramente objeto, tanto faz, porque já não tem mais uma relação entre sujeito e objeto, né? Tem um colapso do sujeito ali que vira um com o outro, né? Sim, sim. Mas, falando, pode falar. Não, é justamente isso, acho que a gente tem se esforçado muito, trabalhado muito, Michele, e aí fico pensando assim, muito a função da literatura, para mim, é isso, a função da escrita, o meu trabalho com a psicanálise, que é isso de fazer furo nisso, de fazer de dar notícias da alteridade. Acho que é isso que a psicanálise faz, dar notícia. Não, mas Ana, mas eu queria insistir contigo a lógica da perversão. Por que quando eu falei das crianças que maltratam animais ali, né? Porque quando eu falo das crianças que maltratam animais, e eu lembro da passagem de um paciente, né, interessante, porque ele submete. Porque veja, tem uma coisa chamada que o Freud vai falar no Totem e Tabu, não sei se tu lembra dessa passagem, quando ele vai falar do animismo. Tu lembra? O que é o animismo se não dá vida às pedras, dá vida aos animais, dá vida às coisas? E por que uma criança... Eu vou contar passagens assim que eu acho que isso tem vídeos ou histórias e tal. Acho que foi um vídeo de internet que eu vi. Um pai dá para um menino de 5 anos um pintinho, filho de galinha, um pintinho, de aniversário, e as crianças não só decepam, esquartejam o pintinho, disputando o pintinho. Certo? Claro que ali era um bando de crianças, eu lembro o filme O Senhor das Moscas, em que é um bando de crianças decepando o pintinho, porque dizer, na lógica de que sumiu o adulto, não tem mais laço, não tem ninguém ali dizendo, ei. Agora, a lógica já vou chegar, da perversão, o que é, se não? Quer dizer, como se a minha capacidade de se colocar no lugar do outro desaparece, onde o outro fica num lugar degradado a tal ponto que eu me autorizo a abusar dele. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu perco a capacidade de sentir dor por ele, que é o conceito de transitivismo, em que uma criança cai, lembrando do texto do Freud, bate numa criança. Uma criança cai e a criança que assiste a cena chora por identificação. Lembra dessa passagem? É interessante porque vou retomar uma passagem que marcou muitos meus filhos, que eu me esqueço, né? Eu ando com um carro bom, né? Sou classe média alta, enfim. Mas já me aconteceu umas 2, 3 vezes. Um Furca velho, uma Paraty velha pifar no meio de uma via. E eu parar o meu carrão atrás, arrumar nele pro consultório, empurrando, e fui empurrar o carro velho, com meus 2 filhos pequenos dentro do carro. Os olhos dos meus filhos faziam assim, ó, toi, 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 toi. Juro por Deus. Eles ficaram assustadíssimos, quer dizer. E qual é a cena, Ana, que me chamou muita atenção? Tinha 30 carros atrás. Era uma mulher grávida, com uma Paraty velha. A Paraty pifou, a mulher não sabia o que fazer. E 30 doutoras atrás. Tai, 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 buzinando. Ninguém teve a coragem, Ana, de sair do carro e perguntar, senhora, o que aconteceu? Ninguém. Eu desci do carro, deixei meus 2 filhos. Vocês já tinham 5 anos na ocasião. Desci eu estava de salto alto, que eu ia dar uma palestra em algum lugar. Fui empurrar o carro da mulher. E obviamente que isso também produziu um efeito em quem assistiu a cena. Uma cena forte, né, Ana? É sim, porque é uma barbárie, né? Quando não se sai da posição de sua majestade o bebê. Eu tô aqui, você precisa andar.
dane-se quem é você, o que está acontecendo com você. Você precisa andar porque eu mereço não ter meu dia atrapalhado, né? Eu mereço, como se a gente tivesse o direito a encontrar uma felicidade absurda, né? Um estado de uma certa plenitude que não existe, mas a não ser no campo de um ideal. E o que a gente encontra é o outro, esse atrapalho, né? Então, assim, fazer do outro este atrapalho uma causa para a vida, é disso que se trata, né? A noção de alteridade e aquilo que a castração vai permitir que a gente desloque essa libido do eu, primitiva, né? Que aparece muito mais impregnada no eu, e que possa escorrer para o mundo externo, né? O Freud fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ele diz assim, só o amor pelo outro nos salva do amor por nós mesmos. Claro. Então eu acho que em tempos em que Perfeito, lindo, Ana, que lindo isso que tu falou. Não é lindo? Incrível. Eu não, Freud. Quando a gente... Não, mas você da boca da Ana Sui, né? Tu lembrou, que lindo que tu lembrou. Indignado nessas telas, né? Eu acho muito tenebroso que a gente, para que a gente possa conversar, por exemplo, eu não consiga retirar a minha própria imagem. Eu falo olhando para você e olhando para mim ao mesmo tempo. Então, assim, tá muito difícil descolar do narcisismo, porque você fica encontrando com a própria imagem o tempo todo, né? Claro. E aí isso desvia, a gente se desvia do outro olhando para nossa própria imagem. Então, é nesse sentido que eu acho que essa dignidade que a psicanálise coloca no campo da alteridade, no campo do outro, e que nós estamos muito carentes disso, né? Sim, e eu queria fazer um comentário que me ocorreu agora, porque assim, eu quero retomar o texto do Freud, chamado Psicologia das Massas. Em que, veja, é interessante, né, porque sustentar o pacto civilizatório e a aposta no viver juntos, que é o que a gente está fazendo hoje, né, Ana? Eu sou muito grata e para mim é um presentaço. A gente está junto a discutir, eu gosto muito de discutir contigo, né, muito, e eu tenho um pouco isso, assim, sabe, meio Freud Freezer, assim, sabe, aquela coisa assim do laço social, com ela que eu quero tratar sobre isso, né. Eu lembrei de uma coisa importante. Eu lembro que na época que aconteceu a situação com os meus filhos, e não foi só uma, a primeira eles tinham 5, mas recentemente aconteceu, eu estava construindo uma casa, eu tive que vender o meu carro para poder investir na casa, e eu estava andando com um carrão, que era uma Mercedes-Benz do meu pai. E foi nessa situação que eu desci do carro, pensa, uma Mercedes-Benz, 0 bala, parada numa grande via, e desce uma mulher e vai empurrar um carro velho. É uma cena que, veja, pro outro é um tanto chocante. Eu tô entrando nisso porque eu acho que de alguma maneira também tem gente que acha que de alguma maneira sustentar o pacto civilizatório é se identificar com o outro diferente, produzindo massa. Não sei se tu me entende. É quase como, então se eu defendo o pacto civilizatório, eu não posso andar de Mercedes, eu não posso morar numa boa casa, eu tenho que morar na favela, porque percebe que também é uma maneira às avessas de matar a diferença. Porque veja, vamos inverter a lógica. É a pulsão de morte, né? Ela se enfia, claro. Assim, por isso que quando o Freud fala, né, dessa constante tensão entre Eros contra Thanatos, isso torna o problema sempre novo. Porque ele não cansa de se relançar e a gente amarra aqui, reaparece ali, amarra aqui, reaparece ali, feminismo aparece aqui, desaparece aqui, aparece... A gente está o tempo inteiro às voltas com essa coisa que não cessa de não se escrever, né? Que Lacan nomeou como sendo a ordem do real. Sim, sim. Agora, Ana, para finalizar, retomando o início da nossa live, que a gente está falando dos laços e desenlaces amorosos, né? Mas agora, para fechar um pouco uma discussão sobre conjugalidade, e eu queria finalizar com uma provocação para ti, que eu diria sempre: o incesto é com a mãe, na medida que o incesto é sempre com a mãe, eu diria que a traição é sempre com a mãe. O que tu me diz isso? Depois eu te falo o que eu penso. Como é que a traição é sempre com a mãe? Na medida em que o incesto é sempre com a mãe. Certo? O incesto é sempre com a mãe. Ou seja,
A tentativa de dois fazer um é sempre com a mãe, com esse primeiro grande outro. Percebe? Na lógica incestuosa, quer dizer, pensando na constituição psíquica, né? Tá, vou me explicar um pouquinho, para não ficar solto, inclusive para quem está escutando. Quer dizer, a lógica, quer dizer, quando o Freud vai falar do objeto perdido, a tentativa de reencontrar o objeto da completude é sempre com a mãe. Com a mãe ou com esse outro, primeiro outro. O que a gente poderia chamar de outro primordial. Certo? Nessa lógica, quer dizer, o incesto, psicanaliticamente falando, ele é sempre com a mãe. A gente poderia afirmar, nessa lógica, que na medida que o incesto é sempre com a mãe, a traição é sempre com a mãe. A traição num casal é sempre trair o laço, trair a mamãe, porque eu acho que tem algo importante aí, na lógica da traição. E que é interessante, que é visto moralmente como algo muito ruim, mas muitas vezes pode salvar um sujeito. Eu fico pensando que primeira lei, né, do incesto, não reintegrarás o teu produto. Perfeito! Expulsos do paraíso estamos. Adão e Eva! Impulsionada pela pulsão de morte, né? Sim, mas tu entendeu a lógica? Porque, veja, de alguma maneira, num casal em que dois tentam fazer um, ou que, na verdade, um sujeito está desaparecendo, uma traição pode se apresentar como um respiro para o sujeito que está sumindo na relação. Deixa eu ler uma parte para você de um eu vou te falar, vou te falar uma passagem de um casal que eu atendi há muito tempo, na verdade. Eu atendi a esposa, né, não um casal, em que ela estava casada há muitos anos e se sentindo muito violentada na relação, né? Coisas do tipo assim, o marido queria forçava ela a ter que comer ele com um pênis de borracha, por exemplo, e algo que não agradava. Se fosse uma fantasia compartilhada, beleza, mas ela era forçada, se sentia forçada a fazer aquilo, percebe? Então, constantemente ela se sentia violentada e não via, até que um belo dia o casal vai numa festa, vou dar um exemplo, vai numa festa e ela encontra um cara que a corteja, que a trata como uma mulher interessante, e ela ali se revê como uma outra mulher. Lembra da lógica do espelho? Ela reencontra uma outra mulher quando encontra esse cara. Como se ela se vê aí de uma outra maneira. E aquilo relança uma indagação fundamental. Puta, que porra de relação é essa que eu vinha tendo há 20 anos com esse cara? Vocês me entendem? Tá? Primeira situação. Segunda situação, que essa é uma situação de clínica escola. Uma mulher vai num baile, agora clínica escola, classe média menos favorecida, vai num baile, dança com o cara, ela pergunta, posso dançar? Ela é tirada por um amigo do marido para dançar, o marido diz, não, vai dançar, mas ele faz isso como um teste, ela vai dançar, dança com o cara, uma dança, Ana. Uma dança. Chega em casa, ele dá Rivotril pra ela, dopa ela, pega a sua caixa de ferramentas, uma alicate de luz e arranca todos os dentes da boca dela. Todos. Com um alicate de luz. E quando essa mulher, então, vai, no momento de desespero, é levada para o hospital, imagina, enfim, tem todos os dentes da boca arrancados. E aí, na verdade, quem encaminha ela para a clínica escola foi a delegacia da mulher. E aí o que ela diz? Ele fez isso porque me amava. Percebe? Vai lá, Ana. O amor e a morte têm uma relação muito perigosa. Porque por conta dessa pulsão de morte, a aspiração do amor a fazer um é muito intensa. Então, o amor está no desejo de fazer um, mas está essencialmente no desejo de se manter um separado do outro. Por isso, a noção de espaço, né, de falta, é alguma coisa que é crucial para que ele exista, né? Então, a posição do amante é essencialmente a posição de faltante. Quando a gente não tem a posição do amante enquanto sujeito faltante, eu desconfio de que a gente possa chamar de amor o que existe ali, embora a gente possa usar essa palavra, amor, para qualquer coisa, né? Mas o amor
tendo a pensar que é mais do que uma palavra mal utilizada, né? Que pode ser mal utilizada de Mas, forma... Ana, mas coisas assim, desconfio de quem tá numa relação e não tá numa posição faltante. Quer dizer, eu achei lindíssima essa parte. Mas como é que tu pensa isso, assim? Fala um pouquinho mais, que eu acho que é importante para quem tá escutando. Outro dia eu escrevi uma coisa que você até compartilhou, de que o amor, alguma coisa do tipo dos mal entendidos, o amor é que eu mais gosto. Isso aí. O amor é meu preferido, né? Então é isso. A gente ama alguém a partir da fantasia que a gente produz também de alguém. O amor precisa conter esse equívoco de que o outro tem alguma coisa do meu narcisismo, mas tem alguma coisa para além dele que é preciso incluir nisso. Senão, a gente não sai do espelho, e aí eu não sei quem sou eu, quem o outro, porque estou na direção do espelho refletindo a mim mesmo, né? Claro, e aí a gente poderia dizer, né? Desconfio de quem é muito inteiro, né? De que não tem faltas, porque quem não tem faltas certamente vai tentar, quer dizer, vai produzir uma relação de poder com o outro, né? Porque, quer dizer, porque na verdade, Ana, é interessante, né? Porque o enlace amoroso é um enlace via falta. Percebe? Faz sentido para ti isso? Sim, claro. É um enlace, e esse enlace via falta que produz aí um enlace via palavra. A gente poderia dizer de um enlace, né? Então, quer dizer, para finalizar, não sei, eu acho que a gente não tem mais muito tempo, né? Acho que deve ter o quê? 5 minutos? Ana? Eu não sei, eu tô perdida aqui. O pessoal tá assistindo. Tá acabando, são 8h01 agora. Tá, perfeito. Tá, Ana, quer dizer, porque eu acho que tem algo importante aí, quer dizer, nos enlaces, quer dizer as 3 dimensões precisam estar colocadas, o real, simbólico e imaginário. Quer dizer, né, então, né, uma conjugalidade ou uma parentalidade fora, quer dizer, que não leva em conta o real, né, ou que de alguma maneira não produz contornos ao real. Né, quer dizer, né, então pensando aí, quer dizer, um casal que não tem corpo a corpo, que não tem erótico. Que casal é esse? Percebe? Assim como, né, que haja corpo a corpo também não significa que necessariamente o erotismo esteja garantido, né? Não, sim, perfeito, mas tá, mas fala um pouquinho então. Então fala um pouquinho disso, acho que tu tocou num ponto importante. Porque sim, porque o erotismo, veja, diferente da pornografia ou da putaria, o erotismo passa pelas palavras. Então quando eu tô falando assim, quer dizer, né, das 3 dimensões, real, simbólico e imaginário, quer dizer, né, tu tem toda a razão, quer dizer, que não são as palavras que são conotativas de uma relação simbólica, um casal pode conversar muito, isso é 2 irmãos. Fala um pouquinho mais disso. Ele não está garantido, né? É sempre uma coisa que, ainda que se encontre um certo ponto, esse certo ponto não garante as coisas seguintes. Então, eu acho que é isso. Amar é trabalhar. Não por acaso Freud colocou como ali do lado de saúde mental, né? A noção de amar e trabalhar, porque acho que amar é trabalhar para o amor. Claro. Mas acho que é isso, Ana. Queres falar mais alguma coisa? O pessoal tá dizendo ali que não te deixa falar. Estamos conversando. Tá contigo a palavra. Mas, Ana, eu acho que tem um ponto aí importante, né? Que é assim, né? Sustentar um laço é sustentar o pacto civilizatório, né? Isso. Acho que uma relação amorosa tem essa mesma função, né? Uhum. E eu acho que, de alguma maneira, quando a gente se interroga sobre isso, né, a gente também está, de alguma maneira, nos responsabilizando, né, sobre isso, tá? Uhum. Né? Mas, Ana, eu acho que é um assunto super importante, super pertinente. E o pessoal está se queixando aqui, está dizendo, ó, ela não deixou, eu não deixei tu falar. Eu falei, gente, falei bastante. Pois o pessoal aí que tá na Americana faz silêncio, eu também vou entrando com perguntas, até porque ela é minha convidada, né? A pessoa, Ana, o pessoal ficou dodói por ti, que lindo, gente! Que lindo! Mas é isso mesmo, faz parte,
né? Uma prova de amor aí, né? É a gente uma tá prova. pedindo mais palavra do outro, pedindo mais, fala mais, fala mais. Isso, né? Não foi justo, a Michelle falou demais, não deixou a Ana falar, foi justo. Vamos gravar a live sim, pessoal, tá? E se a Ana, eu vou conversar com a Ana depois. Se a gente se sentir injustiçada, né? Eu prometo que a gente faz uma outra live, né, Ana? E aí quem vai falar vai ser a Ana, não sou eu. Porque aí ela vai me convidar para fazer a live e ela que vai falar. E inverte tudo. Tá bom? Gente, obrigado a todos pela presença. A gente vai salvar a live sim. Tá? De verdade, eu vou conversar com a Ana Ciana, porque eu tive a impressão que a Ana falou o que ela tinha que falar. Ela foi falando, fazia silêncio e eu ia entrando. A gente tem tempo contado numa live, tá bom, pessoal? Mas vocês têm todo o direito de se manifestar e isso é a coisa mais linda que tem. A gente está numa democracia e o comentário de vocês é muito, muito bem-vindo. Tá bom, pessoal? Desejo, né? Oi? A castração vem causar desejo. Claro, com certeza. Ana, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu vou te ligar agora para esclarecer ali as coisas. E, bom, a gente bate o papinho. Pessoal, obrigado a todos pela presença. A live vai ficar salva assim, tá bom? Vou compartilhar com a Ana para ela botar no Instagram dela. E vai estar salvo também no meu Instagram e depois no meu canal do YouTube. Tá bom? Ana, beijo. Boa noite, gente. Parabéns, Michelle. Obrigada, beijo e até a próxima. Ana, para salvar é só apertar o xizinho e aí ele vai perguntar para salvar e era isso, né? Isso mesmo. Beleza, então tá. Beijo, amor. Tchau, pessoal. Tchau. Prazer e boa noite a todos.